Me diz uma coisa, você já imaginou que seria possível construir um clone igual esse aqui da Netflix em uma hora? Imagina construir um clone não só visualmente parecido, mas funcional também, com uns sliders aqui, e também que ele seja responsivo, né? Ele se adapte ao tamanho da tela. Bom, tudo isso é possível. E uma outra coisa que eu vou te dizer, você não precisa ser um mega expert para dominar tudo e nem precisa saber nenhum framework. Isso porque na próxima hora eu vou te mostrar como é que você constrói passo a passo um projeto igual a esse aqui, utilizando apenas HTML, CSS, técnicas de posicionamento, JavaScript para a gente consumir ali uma API externa, e eu vou te dar um plus aqui que eu vou te mostrar um pouquinho de como você utiliza o Node.js, que é uma das principais ferramentas ali de mercado ali quando a gente fala do universo JavaScript, para que você consiga criar um mini servidor local para servir essa aplicação. Então, se você tem interesse em ter um projeto desse no seu portfólio, ou até mesmo começar a dar seus primeiros passos no mundo do front-end, para que você consiga sentir se você gosta ou não, para que você comece a entender como é que funciona, vem comigo, porque eu te garanto que nessa próxima uma hora você vai aprender muito, mas muita coisa, muito mais até que você já possa ter aprendido em outros lugares. Meu nome é Felipe Aguiar, eu trabalho aqui na DIO, e a minha missão é transformar você em um desenvolvedora de alto valor. Então, vem comigo, eu vou te falar o que você precisa agora para a gente começar a colocar a mão na massa sem enrolação para que a gente construa juntos esse projeto aqui. Tá, o que você precisa para poder codificar esse projeto massa junto comigo aí para a gente fazer passo a passo? Primeira coisa que você precisa é um editor de código. Eu altamente recomendo o Visual Studio Code, né, que você consegue através do site code.visualstudio.com. Ele é um editor de código muito amigável, né, feito pela Microsoft, e ele é totalmente gratuito e leve, tá? Essa é a parte bacana. E ele roda praticamente qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac. E quais são as três grandes vantagens de você ter um editor de código maneiro ali? É que ele vai te oferecer o que a gente chama ali de IntelliSense, né? Ele vai autocompletar para você, ele vai te ajudar a detectar ali as palavras que você está digitando, então você não precisa ficar preocupado em estar decorando linha de código. O Syntax Highlight, que é aquilo de deixar as palavrinhas-chave coloridas, isso vai te ajudar a se guiar muito mais fácil pelo seu código, né? E as várias opções de plugin e extensões. Então você consegue programar praticamente qualquer coisa à sua maneira e customizar o seu editor de código. O seu editor de código vai ser seu melhor amigo durante sua jornada e pode ter certeza que cada desenvolvedor, cada dev tem o seu Visual Studio personalizado para você mesmo e você pode escolher desde temas, ícones, entre outras coisas, né, plugins para deixar ele com a sua cara. E a segunda coisa que eu preciso que você tenha instalado aí é um Node. Afinal, a gente vai construir um pequeno servidorzinho local, vamos deixar essa aplicação aí de ponta a ponta, bem completinha, né? Então, você acessa o nodejs.org e aí você vai baixar sempre essa versão aqui, que é a versão LTS, tá? A versão LTS é a versão de Long Term Support, que é a versão que já está testada, né? A versão Current é a versão que ainda está em fase de testes, né? Então ela pode conter alguns bugs. Eu sempre recomendo você baixar a versão LTS. Não tem segredo, baixou, né? Clicou no instalador, nets, tal, não vai instalar nada de errado para você, fica tranquilo, tá? É um arquivo totalmente limpo e ele só tem esse objetivo de instalar um Node e junto você vai ter o NPM, que é o Node Package Manager, tá? Que é um gerenciador de pacotes do Node. Então, com isso aqui, a gente já está pronto aqui para codar a nossa aplicação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Eu já abri o meu VS Code aqui, né? Então, ele já instalou aqui. Eu vou dar um File Open Folder aqui e eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu sempre gosto de criar aqui no meu disco local C. Eu tenho minha pastinha aqui dos conteúdos de I/O. E aí eu vou criar uma nova pastinha aqui onde a gente vai chamar esse projeto aqui de Netflix Clone 3.0 aqui, já que essa é a nossa terceira versão. Vou clicar em selecionar pasta. Segunda coisa que eu vou utilizar bastante aqui, caso você tenha curiosidade, você vai ver que todo o meu VS Code, toda vez que eu crio algum arquivo, como por exemplo teste.html, ele vai ter aqui um íconezinho, né? Ele não vem por padrão no VS Code. Para isso, eu clico aqui em extensões aqui e eu tenho instalado esse pacote aqui, essa extensão aqui, que é um pacote de ícones, né? Que é o Material Icon. Então, basta você clicar em instalar, dar um set file theme aqui, que ele vai instalar esse carinha. E, além disso, eu estou utilizando aqui, né? Quando a gente fala de tema, eu estou utilizando o tema Andrômeda. Então, caso você queira deixar seu VS Code com as mesmas cores que o meu e os mesmos ícones, são essas duas extensões aqui que eu estou utilizando, tá?
Então, maravilha. O que que a gente vai fazer agora? Vamos começar a organizar o nosso projeto aqui. Então, eu vou apertar em Terminal, New Terminal, ou caso você esteja no Windows, você tem também o atalho aí de apertar o Ctrl aspas simples. Quando você aperta Ctrl aspas simples, ele fecha e abre aí o seu terminal. Então, eu vou digitar npm, aliás, vou digitar node-v. Quando eu digito Node-V, ele tem que aparecer a versão do Node que está instalado. Se o Node instalou corretamente, ele vai aparecer o número da versão. Se não, significa que tem alguma coisa errada na sua instalação. Dá uma conferida, né? Tem que instalar ele de novo aí. Então, maravilha. A primeira coisa que eu vou digitar aqui é Node init, aliás, npm init -y, para ele não me perguntar nada, ele só criar aqui a nossa estrutura do nosso projeto. Então, vamos aguardar aqui, ele vai criar esse arquivo package.json. A gente vai editar esse arquivo package.json já já, mas por enquanto aqui a gente vai deixar esse carinha aí. E aí, o que que eu vou fazer? Vamos deletar esse teste HTML, já que ele não vai servir para nada para a gente nesse primeiro momento. E aí eu vou separar o nosso código aqui dentro de uma pasta chamada public. E aqui nessa public é onde vai ficar os nossos arquivos gerais de front-end, né? Os nossos arquivos CSS, os arquivos de imagem e os arquivos de JavaScript. E aqui dentro mesmo eu vou criar, né? Primeiramente aqui eu vou criar o meu arquivo que é o index.html. E aí eu vou criar uma pasta aqui para o CSS. Vou criar também uma pasta aqui para as imagens e uma pasta aqui também para o JavaScript. Maravilha. Dentro do meu index.html, eu vou utilizar um comando aqui de autocomplete do VS Code, que eu vou digitar HTML 2.5, vou dar um Enter, ele já vai criar essa estrutura de HTML5 para mim, certo? Uma vez que eu criei essa estrutura de HTML5 aqui, vamos colocar aqui Netflix Home, tá? E aí eu vou digitar só um parágrafo aqui. E eu vou colocar Olá Mundo, tá? Por enquanto, é a única coisa que vai ter aqui dentro. E aí depois a gente vai ver isso aqui com calma aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar fora da minha pasta public um arquivo chamado server.js. E aqui a gente vai começar a criar um servidor estático que vai servir esse documento HTML e todo o nosso código front-end, tá? Então, vamos criar a segunda parte aqui, que é a parte de criar um servidor estático local, né? O que que a gente vai precisar para conseguir criar isso? A primeira coisa que a gente vai precisar digitar aqui no nosso terminal é instalar o Express, tá? Então, eu vou digitar npm i de install express para a gente instalar essa biblioteca, que ela justamente é uma ferramenta para a gente criar de uma maneira mais fácil um servidor, tá? Então a gente utiliza geralmente o Express para trabalhar ou com API ou até mesmo para esse uso aqui que a gente vai ver agora aqui, que é criar uma solução estática. E aí eu vou vir no meu arquivo server de JS e eu vou importar, né, o nosso Express aqui dentro. Então eu vou dar um const express, vou dar um require e aí eu vou importar o Express, tá? E eu vou fazer um const path para eu importar a biblioteca que lida com caminhos ali, né? Que lida ali com leitura ali de caminhos de arquivos, tá? Então, a gente vai utilizar esses dois carinhas. Então, o Express vai servir para a gente criar o nosso servidor local e o path, que é uma biblioteca que já vem aqui no Node, a gente vai utilizar aqui esse pacote aqui justamente para a gente referenciar os caminhos dos arquivos aqui que a gente vai estar servindo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar aqui numa variável, utilizando let, um caminho inicial, tá? Então eu vou colocar initial path e aí eu vou montar esse caminho aqui, né? Utilizando o join e aí eu vou colocar underline dirname, porque ele vai pegar o diretório atual e eu quero que ele concatene isso com a nossa pasta public. Então ele vai pegar a pasta atual, que é o dirname, e vai dar um join, né? Vai juntar com o public, que é justamente essa pastinha aqui. Então ele vai conseguir pegar esse caminho dinamicamente. Maravilha. E a segunda coisa que eu vou fazer é declarar uma instância de aplicação aqui do nosso servidor. Então eu vou vir aqui e utilizar aqui, chamar o Express aqui, né? Utilizando ele como se fosse uma função aqui que vai criar, olha só, ele cria uma aplicação Express. Então a gente tem uma aplicação Express rodando aqui dentro do nosso app. E aí o que eu vou fazer? No nosso app eu vou dar um use, tá? E aí eu vou falar que eu vou utilizar um Express Static, ou seja, eu quero criar um servidor estático, né,
que vai me servir quem? Vai me servir o que está ali no nosso inicial path, né? Ou seja, é um servidor estático que vai servir para a gente o que está nessa pasta public aqui. Maravilha. E aí, para a gente conseguir acessar o nosso conteúdo, a gente tem que dizer para a nossa aplicação qual que é a nossa porta de entrada. E eu vou colocar aqui na nossa porta de entrada aqui o app, né? E vou colocar um get para a gente pegar esse carinha aqui. E aí, né, no endereço principal, vou colocar só barra, né? Ou seja, quando eu acessar a nosso site principal sem colocar barra nem nada, né? Só a nossa instância normal. E aí eu coloco aqui o rec e o res, que é para a gente representar aqui as requisições aqui e os responses, tá? O que eu quero que ele me retorne aqui? Eu quero que o meu response, né, ele mande um send file para a gente enviar um arquivo. Qual que é esse arquivo aí? Esse arquivo que eu vou mandar aqui, vamos colocar aqui o nosso path.join para a gente juntar isso aqui. O nosso initial path, que é esse carinha aqui que está pegando dinamicamente aqui a nossa pasta public. E aí, eu quero que ele junte com quem? Com o arquivo index.html. Tá? Index.html. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando para o nosso servidor aqui, eu estou falando, ó, sempre que você for chamado e não tiver nada depois da barra, manda ali uma resposta enviando o arquivo, né? Que é esse arquivo aqui, ó, que é a junção do initial file mais o index.html. Se o nosso initial file aqui é o public, ele vai mandar esse arquivo HTML aqui, certo? E por fim, eu preciso iniciar, startar esse servidor, por isso que ele fica ouvindo em uma porta, então eu vou dar um app.listen, tá? E aí eu vou colocar aqui a porta aqui 3333 e posso colocar aqui uma iron function aqui para me dar uma função de retorno aqui. Então, se eu colocar um console.log, né? E aí eu vou colocar aqui, né, server startup. Salvei esse carinha aqui. Como é que eu faço para rodar isso aqui? Eu posso vir aqui e digitar node server. E aí o que ele vai fazer? Ele vai executar esse arquivo JavaScript e olha só, ele já deu aqui um server startup. Significa que ele já está lendo esse carinha. Então eu vou abrir aqui o meu navegador e aí eu vou digitar aqui, ó, localhost, né, 2.3333, que é a porta, e olha só, ele já está lendo aquele documento HTML. Vamos só fazer uma alteração de leve aqui. Vamos criar uma constante, const port, e aí eu vou declarar aqui esse 3333, e aí aqui, no lugar do listening aqui, eu vou colocar esse port, server startup, on port, e aí eu vou utilizar uma técnica aqui de interpolação de strings, onde eu substituo isso aqui por crase, tá? E aí aqui, entre cifrão aqui e chaves, eu coloco aqui o nosso port. Então, quando eu reiniciar isso aqui, eu vou dar um Ctrl C para ele fechar aqui. E aí eu vou dar um node server aqui de novo. E aí, olha só, server startup on port 3333 tem que continuar funcionando da mesma maneira. Está continuando da mesma maneira, só tirando aquele número que estava ali, né? Só por uma questão de boa prática. Então a gente já tem o nosso servidor que está servindo aqui nossa aplicação estática. Com isso aqui é o suficiente para a gente conseguir trabalhar agora na parte de estilização do nosso HTML e do nosso CSS. A primeira coisa que a gente vai criar aqui na nossa estilização do nosso CSS é a gente criar um reset CSS, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado reset.css. Todo navegador ele acaba adicionando ali alguma margem, um pad, ele acaba adicionando alguns detalhes de estilização mínimos ali para a tela. Só que esse cara, ele varia de navegador para navegador. Então, para a gente saber que toda a estilização que a gente está fazendo está partindo do ponto zero, eu crio um reset CSS que é para todo mundo partir de um mesmo ponto, tá? Então, eu coloco aqui asterisco, né? Vamos fazer isso de maneira bem simples aqui, abre chaves. E aí eu coloco aqui margem 0, porque eu quero que todo mundo comece com margem 0. Padding 0 também, tá? E vamos colocar aqui também text decoration também. Eu quero que os textos venham sem nenhuma decoração por padrão, tá? Border também, eu vou colocar sempre 0 pixels aqui, vou deixar 0. E também vamos colocar aqui o box sizing, né? Eu quero que o tamanho seja contado de borda a borda, então eu coloco border box, tá? Então isso aqui vai me deixar mais preciso ali
os tamanhos do que eu estou trabalhando. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no nosso arquivo HTML e na parte do head aqui, eu vou digitar aqui a palavrinha link:CSS, vou dar um Enter e ele vai gerar esse autocomplete para mim, onde eu já posso começar a referenciar as minhas folhas de estilo. E minhas folhas de estilo, elas estão dentro da pasta CSS, e para linkar o arquivo reset, é o reset CSS. Então, o que eu faço aqui? Eu digito CSS, que é o nome da nossa pasta, ele já encontrou ali, reset CSS, tá? Então, quando eu voltar agora a rodar o nosso servidor, olha só, voltei, rodei ele, olha só, a gente tem o nosso Hello World, quando eu dar um Enter agora, ó, pode reparar que aquela margem que ele jogava por padrão, ele resetou, então fica mais limpo o layout aqui na hora da gente trabalhar. Então, isso aqui é o nosso primeiro carinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a nossa folha de estilo geral, que vai ser o style.css, e eu vou linkar ele também aqui no HTML, porque tudo que a gente for construindo, eu vou trabalhando nessa folha de estilo que a gente acabou de criar. Então, para referenciar esse cara, eu coloco css/style css. Então, vou só mover esses dois caras aqui para cima do title, tá? Então, eu estou deixando meus metas aqui. Então, meta_char78 aqui é o que define que a gente pode utilizar caracteres acentuados. A gente tem aqui uma linha de questão de compatibilidade e uma linha aqui com questão de escala, né? Para ele não dar zoom, ele sempre iniciar com o tamanho normal, né? O tamanho cheio, que no caso é o nosso 1.0. A gente tem os nossos dois CSS e a gente tem o título aqui da página. Maravilha! Vamos começar a trabalhar agora no corpo da nossa aplicação, né? Vamos começar a trabalhar o corpo aqui da nossa homepage. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser a parte ali superior do menu ali de navegação. E aí, eu tenho uma imagem que eu vou disponibilizar no GitHub desse projeto. Fica tranquilo que você vai ter o link para pegar as imagens, que eu tenho essa fotinho aqui, ó, que tem o logo da Netflix. A gente já vai visualizar ela com calma ali. Então, eu tenho dentro da minha pasta public uma pasta chamada image e eu tenho aqui o logo. Então, todas essas imagens aqui eu vou disponibilizar no link do GitHub aqui nessa página, tá? Maravilha, o que a gente vai fazer agora? Então, como eu vou criar a barrinha de navegação ali, o menu superior, eu gosto sempre de deixar comentado aqui, então você pode colocar um comentário assim, colocando uma flechinha para a esquerda, exclamação, traço, traço, né? E escrever aqui o que você quiser, o seu comentário, no caso aqui é navbar, né? Então, ou eu posso digitar Ctrl+KC, que ele já cria essa parte aqui para mim e é o que eu vou acabar utilizando em boa parte do vídeo. E aqui é a parte de navbar, né? Então eu vou declarar aqui navbar. E aí vamos começar a trabalhar aqui essa parte. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o bloco do HTML. Então eu vou utilizar uma tag chamada nav para isso e eu vou dar uma classe para a gente trabalhar lá no CSS depois. Vou chamar de navbar, que é a nossa barra de navegação, certo? Vou referenciar a nossa imagem aqui utilizando a tag image, e aí eu vou colocar aqui dentro do image a nossa imagem logo.png. Um texto alternativo aqui, então vou deixar escrito logo, tá? Então aqui a gente remove isso aqui, e aí a gente vai criar esses dois botõezinhos aqui, e esse texto que fica aqui na parte de cima também, aqui dentro. Só que para isso eu vou criar uma outra div aqui dentro, tá? E aí eu vou chamar essa div aqui, vou dar uma classe para ela. Como é a nossa div ali, onde a pessoa pode clicar em assinar ou entrar, vamos chamar isso aqui de Join Box, tá? E aí dentro da nossa Join Box aqui, a gente vai ter um parágrafo, tá? E aí eu posso colocar, utilizando o Emmet, colocar P, que é a nossa tag aqui, ponto join-message, tá? E aí ele já cria a nossa tag com a classe. E aí vamos colocar um texto aqui, séries e filmes ilimitados, tá? Então, assim, a gente consegue criar o nosso parágrafo. E aí eu vou criar dois botões, vou criar aqui um button, aí eu vou colocar um ponto, vou colocar uma classe chamada btn, só para a gente utilizar depois, tá? E aí eu vou escrever nesse aqui, assinar agora. E aí, eu segurando aqui o Alt Shift e para baixo, eu consigo duplicar uma linha. E aí eu vou criar um segundo botão, que seria o botão de entrar, tá?
Como eu quero dar uma estilizada igual para esses dois, porém eu quero acrescentar um detalhe a mais nesse carinha aqui do assinar agora, eu vou atribuir uma segunda classe para ele, uma classe que a gente chama de classe específica. Então, ambos vão herdar a mesma utilização do BTN, mas esse carinha aqui eu vou adicionar uma classe específica nele aqui. Então, eu vou dar um join traço BTN aqui, tá? Então, se eu apertar Ctrl C aqui no nosso terminal e iniciar o nosso servidor, olha só, vou dar um Enter aqui. Olha só, a gente já tem um logo da nossa Netflix, está gigante aqui. A gente já vai arrumar isso, tem os botões aqui, tem o nosso texto. Maravilha, vamos começar a estilizar isso aqui, até para ele ficar com a carinha que ele tem que ficar, né? Que é essa barrinha superior. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Dentro do nosso style, que está dentro da pastinha CSS, a primeira coisa que eu vou estilizar é o fundo do nosso body, que eu vou colocar aqui que a nossa tag body, ou seja, que é isso aqui, ó, que está englobando tudo, ela ocupe 100% do espaço. Eu quero que ela tenha uma posição relativa, tá? A gente vai ver um pouco sobre estratégia de posicionamentos. Então, eu quero que tenha um posicionamento geral relativo, onde eu possa dizer aonde eu quero que as coisas se encaixem. O background, eu tenho a cor salva aqui, que é o hashtag 18 e 18, 18, e é a cor ali de fundo do Netflix. A fonte, eu passo aqui no Font Family. Vamos utilizar a fonte Roboto. E se não tiver a fonte Roboto instalado, vamos pedir para ele qualquer fonte sans serifado. Maravilha. E aí vamos começar a estilizar o navbar ali, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a estilizar esse carinha aqui. Primeira coisa aqui, colocar ponto para chamar a classe navbar, tá? Vamos colocar para esse carinha aparecer de ponta a ponta, então ele vai estar 100% ali no widget. A altura dele, vamos colocar aqui uma altura de 60 pixels, tá? Para ele ficar com uma altura ali relativa. E eu quero que ele fique sempre fixo, esse menu, independente de eu girar ele ou não. Então eu vou dar um position fixed nele, tá? Então ele sempre vai ficar fixo ali em cima. E fixo aonde? No topo, na posição 0. E como eu quero que ele sempre fique em destaque, a posição Z, ou Z-index, né? Então, você sempre tem ali, lembra do plano cartesiano, que você tem ali o X e o Y, né? E você tem a questão da dimensão, que é o Z, né? Então, eu quero que esse cara sempre fique na frente de tudo, então eu vou dar uma posição 9 para ele, porque não tem nada que vai ter posição 9, é só acrescentar um número maior do que todos. E aí, o background desse cara aqui, vou colocar hashtag 000, para ele me dar um tom de preto aqui, mais escuro. E aí, vamos jogar ali um espaçamento entre os conteúdos só para não ficar grudado. Jogar 0 em cima e embaixo e 2.5 da viewport, né, do view widget dele aqui. Certo? No display, vamos trabalhar com display flex para a gente ter mais liberdade ali de posicionar os elementos. E eu quero que os elementos fiquem alinhados, né, os nossos elementos fiquem alinhados no centro, tá? Maravilha. Vamos pegar agora essa parte do logo, né? Porque a gente tem uma parte ali que tem um logozinho. Vamos editar ele, arrumar o tamanho. Então eu vou dar uma classe aqui para ele chamado logo. E aí só para a gente arrumar o tamanho para ele ficar certinho ali, eu vou chamar a classe aqui logo, tá? E vou dizer que ele tem uma altura aqui de 80 pixels, certo? Maravilha. Então a gente já tem esse carinha. Vamos personalizar os botões aqui também, tá? Então vou criar aqui a nossa classe BTN. E aí nossa classe BTN, ela vai ter um border de 1 pixel solid, e aí eu vou deixar uma linha branca em volta ali, só para dar um contraste com fundo preto, e vamos dar uma arredondada neles também, jogando border radius aqui de 2 pixels, tá? Show de bola! Vamos deixar o fundo transparente, então background eu coloco none, tá? Então tudo que eu coloco none fica transparente. E a cor da letra, que é o color, a gente vai jogar um branco aqui, FFF, tá? Maravilha. A altura desses botões, vamos definir aqui para 35 pixels, só para a gente ter um botão com tamanho razoável. O padding dele, vamos jogar ali o espaçamento interno, jogar em cima e embaixo 0, mas dos lados ali vamos jogar 10 pixels, tá? Vamos jogar uma margem à esquerda, para ele sempre ter um espaçamento à esquerda ali entre um e outro e não ficar tão grudado. Então vamos jogar 10 pixels aqui.
E vamos sempre deixar o texto que tiver dentro deles ali, vamos deixar um teste transform para jogar tudo para letra maiúscula, né? Então, eu quero que todo o conteúdo seja transformado em uppercase, né? Todo o conteúdo fique em letra maiúscula. E vamos mudar o cursor, toda vez que eu passar o cursor em cima dele ali, eu quero que ele vire um ponteiro, tá? Então, isso aqui a gente personalizou o botão. Vamos personalizar também essa caixa, né? Que ela tá aqui, o Join Box. Vamos personalizar a caixa onde esses carinhas aparecem aqui, né? Então vamos pegar o Join Box, né? Só para a gente arrumar, né? Vamos ver como é que esse cara tá ficando aqui. Vou rodar de novo aqui o nosso servidor. Vamos dar um Enter aqui. Olha só, ele já tá aqui posicionado aqui em cima, né? Mas vamos arrumar aqui o como esses carinhas estão aparecendo nessa caixa, né? Então, o que eu vou fazer embaixo aqui do navbar? Eu vou criar aqui um Join Box. Eu vou colocar o widget dele para ele dar um fit content, né? Para ele fazer os conteúdos caberem ali dentro, né? Ou seja, o tamanho, a largura dela vai ser de acordo com os conteúdos que ele tem ali dentro. Vamos colocar um display flex para a gente manusear os elementos. Vamos justificar esses conteúdos centralizados e vamos alinhar eles também, align items, ao centro. A altura, eu vou deixar para ele sempre pegar automático, né? Afinal, eu quero que ele sempre respeite os conteúdos que estão dentro dele. E eu quero que jogue sempre uma margem à esquerda dele aqui, para ele ficar com os elementos não grudados ali. Então, o que eu vou fazer? Vamos reiniciar o nosso servidor aqui de novo. Tá? Eu vou dar um Enter aqui. Olha só, aquela margem alta que eu joguei aqui, ele já vai criar aqui esse espaçamento. Os margin left que eu coloquei nesses elementos aqui já deixam esses carinhas aqui posicionados dessa maneira. E ele já fica aqui, ó, respeitando aqui legal aqui o tamanho. Vamos dar uma cara diferente para essa mensagem, para esse botão, que eles estão com uma carinha diferente aqui. Então, esse cara, só para a gente jogar ele tudo para maiúscula, essa mensagem do parágrafo, que é esse carinha aqui, ó, o Join Message, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a classe dele aqui, tá? E eu vou colocar um color, vou garantir sempre que esteja aqui no FFF, que é a cor branca. E o test transformation, test transform dele, eu vou jogar para uppercase, tá? Então ele sempre vai estar em maiúsculo. E aquele botão, o join button aqui específico, então olha só, os dois botões têm a mesma estilização, mas nesse aqui eu vou adicionar uma estilização a mais, né? Então eu vou colocar ponto aqui. Então, os dois botões têm essa base e naquele outro eu vou passar como se fosse uma segunda mão para a gente personalizar, ele ter uma cor de destaque. Então eu vou jogar um background nele aqui com esse hexadecimal que eu tenho salvo, 2D minúsculos, 0 E minúsculo, 15, tá? Que é o tom de vermelho da Netflix. E eu vou jogar uma borda nele também, só para ele dar uma destacada aqui. Vamos jogar um border color, tá? Vamos colocar aqui DDD 0 E 15, tá? Só para ele não ficar com aquela borda branca lá igual o outro. Então ele vai sobrescrever o estilo, né, que ele tinha antes. Então no botão ele vai jogar um estilo e depois ele vai jogar esse outro estilização. Então, maravilha. No Node, até mostrando para vocês, principalmente se você tiver nas versões mais recentes, tá? Se eu não me engano, é a partir da versão 18, você tem essa opção aqui que você não precisa ficar restartando toda hora, que é o Node watch, né? Fique vigiando, e aí o nome do arquivo, no caso aqui, é o server. Então, quando eu faço isso aqui e dou um Enter, olha só, ele até fala que isso aqui é uma feature experimental, tá? Então, toda vez que eu salvar, o que ele vai fazer? Se ele encontrar diferença, ele vai restartar o servidor. Então, esse carinha aqui, ó, agora eu vou dar um Enter. Olha só, a gente já tem esse botão aqui com uma carinha diferente. Então, por enquanto, vamos deixar o nosso menu assim. Aos poucos, a gente vai incrementando outras coisas aqui. Maravilha, vamos criar outra área aqui na nossa aplicação aqui. A próxima área que eu vou criar aqui é justamente a nossa área ali principal de exibição. A gente vai exibir o catálogo ali de filmes ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar esse Olá Mundo daqui, né? A gente não vai mais utilizar ele por enquanto. A gente não tem necessidade, né, de ter um texto jogado. E aí eu vou criar aqui
a nossa área principal aqui, que é a nossa main section, né? Ou seção principal, né? Vamos deixar aqui como main section. E aqui eu vou criar uma parte que vai ficar justamente no cabeçalho ali da nossa aplicação aqui. Então eu vou utilizar uma tag semântica que é o header, tá? Toma cuidado para não confundir com head, são duas tags diferentes. A header é como se fosse uma div, tá? E aí eu vou definir uma classe aqui para ele aqui, vamos chamar de main, que vai ser a nossa classe principal. Eu vou ter um H1 aqui, e esse H1, aliás, vamos colocar uma classe para ele também de cabeçalho, chamar ele de heading, tá? E aí vamos colocar aqui filmes, escrito. E eu vou ter uma tag P aqui dentro também. Vamos colocar aqui, deixa eu voltar aqui, vamos colocar uma classe para ele, só para ficar mais fácil da gente manusear, vou chamar de info. Então, eu vou colocar aqui filmes para assistir com toda a família. Tá? Então, vamos deixar esse carinha aqui. E aí, vamos criar as seções. Sabe aquelas categorias de filme que tem no Netflix? Vamos criar aqui, dentro do header ainda, tá? Eu vou criar um movie list, tá? Que é aquela categoria de filme que tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div com uma classe aqui chamada movie list. Tá? E dentro dessa div eu vou criar um H1 com um movie category. Category. Que assim a gente vai ter algumas categorias de filme. Eu vou chamar essa aqui de populares no Netflix. Tá? Então a gente tem aqui essas duas áreas. Vamos começar a estilizar essa área aí do main. Então vamos lá para o nosso CSS. Vamos acessar aqui o nosso arquivo principal do CSS. E aqui no main, só para a gente conseguir trabalhar ele, vou deixar a posição dele relativa, né? Eu quero informar a posição dele. Vamos colocar aqui relative. E eu vou jogar uma margem no topo desse carinha aqui de 60 pixels e uma largura desse cara aqui de 100%, tá? Vou jogar um padding também para a gente criar um espaçamento interno de 20 pixels e 2.5 aqui da view 8 aqui, tá? Então em cima e embaixo a gente tem 20 pixels e dos lados aqui a gente vai pegar um valor calculado aqui da viewport. E a cor eu vou deixar da fonte aqui, né, esse branco. Então, maravilha, eu já posso iniciar a nossa aplicação aqui, tá? Então, vou encerrar aqui a nossa aplicação, ou caso você esteja usando o Watch aqui, ele já vai detectar a alteração. E aí, eu vou abrir ele aqui no terminal, vamos ver aqui como é que está ficando aqui. Eu vou abrir aqui no nosso navegador, aqui, vou abrir o Edge mesmo. E eu vou colocar aqui localhost, que é justamente a mesma porta do nosso servidor aqui. Eu vou colocar localhost 2.333, tá? Então, quando eu acessar esse cara, ele vai aparecer aqui para mim. Por que não está aparecendo, Felipe? Porque ele está restartando o server ainda. Agora sim, ele deu restartado, né? Ele está no listing ali. E olha só, já apareceu aqui a nossa área de categoria do Netflix e a nossa área de populares ali. Mas a nossa área de populares ali, ela está muito grudado ali, né, no nosso Move Category. Vamos dar uma editada nele aqui. Então, vamos começar estilizando aqui essa parte aqui do heading e do info aqui. Vamos lá. Então, o nosso heading, tá, eu vou colocar aqui só para o texto ele ficar sempre do mesmo tamanho ali. Eu vou dar um test transformation. Tá, então a gente vai dar um teste transform e eu vou colocar capitalize, que é para deixar sempre a primeira letra em maiúsculo, só para eu não esquecer e deixar, né, bonitinho. Vamos colocar um peso para a fonte, com font rate, vamos deixar 900. E o tamanho da fonte aqui, o nosso font size, eu vou deixar 50 pixels. Maravilha. E o nosso info ali, que é aquele parágrafozinho ali de detalhe, eu vou deixar ele com um tamanho ali de 50% de onde ele estiver ocupando. Vou passar para o percentual. O tamanho da fonte, né, o nosso font size, eu vou deixar 20 pixels. E o margin top, vamos deixar ele ali com 10 pixels. Isso aqui já vai dar uma carinha diferente para a gente aqui. Tá? Então, se eu acessar esse cara aqui, a gente já vê que esse cara aqui já está um pouco mais trabalhado. Vamos trabalhar essa segunda parte aqui agora. Tá? Vamos editar agora esses dois carinhas aqui, o Move List aqui e o nosso Move Category.
Então, o que eu vou fazer? No nosso Move List, tá? Move List, eu vou dar um widget 100% nele. Tá? Vou colocar uma altura nele aqui de 250 pixels. Vamos colocar um margin top, só para ele não ficar tão grudado ali em cima também, né? E vamos colocar uma posição relativa. Maravilha. E aí o Move Category, por enquanto, tá? Move-category. Vou colocar um font size 20 pixels. E só para a gente ficar com a cara de seção ali de categoria, vamos mexer no peso da fonte também, vamos colocar 500, tá? Fiz isso aqui, salvei, tá? Vamos ver o nosso carinha aqui. Maravilha, ele já está com uma separado aqui com o margin top que a gente colocou. E ele está com um peso diferente aqui para não ficar tão destacado quanto esse outro cara. Vamos continuar elaborando agora aqui essa seção. Então, bora lá, vamos continuar agora a nossa parte ali do nosso container de filme, né, onde vai aparecer ali as imagens de fato, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div chamada, criar minúsculo mesmo, Movie Container, que aqui é onde vai ficar aqui aquelas áreas onde fica os filmes, né? E aí eu vou criar uma div chamada Movie aqui dentro, só para a gente conseguir ter uma separação melhor. E todo filme, ele sempre vai ter uma imagem, né? Afinal, a gente vai colocar uma imagem ali. E eu já tenho uma imagem aqui que também vai estar disponível no GitHub, que eu vou disponibilizar, tá? Que é uma imagem aqui de uma capa de um filme. Vou deixar só ela aqui. Vamos deixar um alt aqui para quando ela não aparecer também, vamos chamar ele aqui de poster, tá? E eu vou ter um parágrafo aqui com vamos colocar uma classe chamada Movie Title para a gente poder formatar o título do filme, tá? Então eu vou fazer isso aqui, vou dar um salvar, e aí quando a gente acessar agora aqui o nosso servidor, olha só, a gente já vai ter aqui uma capinha, né, do filme aqui, no caso aqui da série do The Witcher, e o nome. Isso aqui a gente vai deixar dinâmico com a parte do JavaScript já, tá? Mas por hora, só para a gente ter uma visualização, só para a gente ver como é que fica mais ou menos aqui. Vamos dar um enter aqui. Então, essa é a parte dele aqui. E vamos para a parte da estilização do CSS desse carinha. Então, vamos continuar estilizando aqui. E aí, só antes da gente ir para o Move Container aqui, eu vou adicionar um margin top de 20 pixels no nosso Move Category. E vou adicionar um test transform aqui, um capitalize nesse carinha aqui, só para a gente conseguir ter um efeito desse aqui, dele sempre ficar independente de eu passar ou não, sempre capitalizado, né? E vamos editar ali o move container agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um move container aqui, tá? Vou colocar um widget de 100% nele. Eu quero que ele pegue 100% da largura. A altura dele eu vou deixar com 200 pixels, tá? E eu quero que todos os itens alinhados fiquem ao centro. Assim, eu também quero, né, que o overflow, ou seja, a parte que fica cortada ali no X, ali, eu vou deixar como automático. E tudo que sobressair ali da parte do eixo Y, eu quero dar um reading. Além disso, eu vou, só para deixar mais suave o efeito de scroll, eu vou adicionar aqui um efeito de scroll e eu vou adicionar o smooth. Então, com isso que a gente já começa a trabalhar a área do container, ó. Então, ó, repara que ele fica cortado, né? Tudo que se sobressai aqui no nosso eixo de Y. Então, você vê que ele já dá uma cortada e todas as imagens aqui elas vão seguir um padrão independente do tamanho da imagem, né? Eles vão tentar sempre cortar nessa área aqui. E aí, a gente vai começar a detalhar alguns itens aqui dentro do nosso Movie Container. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, só para a gente desabilitar ali o efeito de scroll bar ali que ele geralmente joga, no Movie Category, tá? Eu vou jogar aqui um WebKit, né? Que é justamente para ele ter compatibilidade até com alguns navegadores diferentes aqui. E no nosso WebKit aqui, eu vou deixar display none no scroll bar,
Ele não ficar aparecendo scroll bar onde não deveria ali e deixar nosso layout mais limpo. Por hora, no nosso container, eu vou remover esses overflows aqui, vou deixar eles comentados aqui, o comentário eu conto para C, para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor aqui as dimensões, depois a gente melhora aqui o nível do corte aqui do efeito, né? Só para ele aparecer tudo ali. E aí vamos trabalhar a parte do Move, né? O que eu vou fazer? Na parte do Move, eu vou jogar uma utilização, né? Vamos primeiro trabalhar com Flex. Então, ele vai me pedir para passar aqui o Grow, o Shrink e o Basis. Tá? Então, eu posso passar as três propriedades aqui. O widget, eu vou deixar ele com 24%. Deixar a largura dele de 24%. Vamos jogar uma altura nele aqui de 200 pixels e um texto alinhado sempre ao centro. Maravilha. Vamos jogar uma margem também, né, para não ficar tudo grudado. Vamos jogar sempre uma margem à direita de cada filme, né, para ele ter um espaçamento entre um carinho ou outro. E toda vez que ele passar o cursor em cima, eu quero que ele me jogue um ponteiro. E só para a gente conseguir fixar ele ali na tela ali, vamos jogar uma posição relative para ele aqui. Tá? Então, feito isso aqui, salvei. Vamos voltar para nossa tela. Né? Então, a gente fez um leve ajuste aqui, né, para esse carinha ficar centralizado aqui. Se eu jogar aqui no nosso Move aqui um border, tá? Obviamente que as imagens que a gente vai utilizar vai ter um tamanho um pouco diferente dessa imagem que eu estou utilizando, mas se eu jogar um border só de red, e só para a gente conseguir visualizar, olha só, a borda ela vai até mais ou menos aqui, que é onde eu quero que fique cortado, né, o nosso elemento ali. Mas a gente já vai mexer um pouco mais nesse cara aqui quando a gente tiver as imagens do tamanho certinho, que é as imagens que vão vir lá da nossa API, tá? E justamente para a gente conseguir arrumar a imagem aqui, né, dentro dessa caixinha vermelha aqui, que é o tamanho padrão que a gente vai utilizar, o que eu vou fazer? Eu vou editar a imagem que está dentro do Move. Então eu vou jogar um Move Image, tá? Com a largura aqui, vamos jogar nele aí de 100%. A gente vai determinar que essa imagem ela vai ter uma altura de 170 pixels, tá? E o nosso Object Fit aqui, que é justamente para a gente conseguir mexer, manipular aqui o tamanho de encaixe dessa imagem, eu vou sempre colocar ele como cover, né? Ele cobrir o lugar ali, a área onde ele está. E aí agora quando eu faço isso, né, atualizo, olha só, agora a gente já tem ele aqui dentro da caixinha, né, dentro do tamanho esperado, né? Eu posso até remover essa borda aqui, a gente não vai precisar, ou vou até deixar ela aqui por enquanto, só para a gente conseguir ter uma linha de referência, né, desses moves, mas no final a gente vai tirar aqui essa borda aqui, ela serve só como uma referência nesse primeiro momento, tá? Um ponto só é que esse cara aqui ficou grudado aqui, né, na imagem do filme. Eu não quero que esse cara fique grudado na imagem do filme. E lá, onde a gente colocou ali um margin top no Move Category, na verdade aqui eu vou colocar um margin bottom, né? Eu quero que a margem ali, né, fique na parte inferior ali. Então, quando eu faço isso aqui, dou um Enter, olha só, a gente já desgrudou esse espaçamento. Se eu quiser visualizar a caixa para entender aonde aquilo ali está, eu poderia vir aqui também, né, jogar um border, um PX Solid Blue. Tá? E com isso eu consigo visualizar a área onde esse carinha aqui está encaixado. Ó. Tá vendo que ele está ocupando esse espaçamento. E o bottom que eu joguei está aqui na parte de baixo. Assim ele não gruda nas caixinhas aqui de filme. A gente tem um espaçamento legal entre esses carinhas. Obviamente que a gente não vai precisar disso aqui, tá? Eu vou salvar aqui, porque esse cara aqui é só uma referência visual para gente. Vamos mexer também agora aqui nesse parágrafo aqui, né, onde fica o título do filme. Eu vou fazer uma leve alteração aqui nele aqui, só para dar uma encorpada nele. Então, vamos jogar ele aqui, né? Nosso Move Tag P, que tem dentro dele. E aí o Test Transform, vamos jogar aqui um Capitalize, para ele sempre deixar capitalizado. Esse carinha aqui. Vamos jogar uma altura de 20 pixels, tá? E vamos, caso ele sobreponha, né? Caso ele passe ali da parte ali, vamos colocar um Ride, tá? Só para ele esconder ali qualquer parte ali que saia da caixinha. Então agora a gente já tem uma visualização ali um pouco melhor, um pouco mais agradável desse título. Vamos criar agora a nossa área de navegação aqui e o que eu vou fazer?
eu vou adicionar dois botões aqui. Eu vou adicionar um aqui em cima do Move Category, tá? Vou adicionar um botão com uma classe que eu vou chamar de Pre-BTN, que vai ser o nosso botão de Previous ali, né? Para voltar. Então, eu vou adicionar esse cara aqui. E dentro do meu botão, eu vou adicionar uma imagem, tá? Eu já tenho ela aqui na minha pastinha, tá? Eu tenho dentro da minha pastinha Image, eu tenho a Prev, que vai estar também no nosso GitHub aí de apoio, tá? Então, todas essas imagens aqui você vai conseguir pegar lá. Então, vou colocar aqui Previous Button, tá? E aí, esse outro cara aqui, eu vou adicionar aqui e vou chamar ele de Nets Button e vou mudar aqui esse cara para Nets, tá? Então, salvando isso aqui, quando eu voltar lá no meu navegador, é isso aqui que tem que aparecer, que são essas duas setinhas aqui. Maravilha! E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai estilizar o CSS dessa parte aqui, justamente para a gente conseguir ter um layout mais clean desses botões, né? Eles estão com um fundo branco ali e tudo mais, para arrumar isso agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um estilo para esses dois carinhas aqui, tá? Ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui o nosso carinha aqui, que é o nosso pré-btn, tá? E vou colocar vírgula e vou adicionar aqui também o nosso netsbtn, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um position relative, vou colocar uma altura para eles aqui de 200 pixels, tá? Vou colocar aqui o topo dele aqui, vamos deixar em 50%, esse carinha aqui, e vamos dar um transform nesse cara aqui para a gente trabalhar um pouco mais com efeito nele. Vamos dar um transform y, vamos colocar menos 50% aqui, tá? Então isso aqui já vai dar uma carinha levemente diferente ali para os nossos amigos. Só que, para ele não ficar com aquele fundo branco, né, e também para a gente ajustar a largura, eu vou dar uma largura aqui de 2,5, né, da nossa width aqui, tá? E vamos colocar um background nele aqui, background, e aí vou passar aqui 18, 18, 18. Então, maravilha. Então, vamos ver ali como é que esses carinhas ficaram aqui. Então, olha só, eles já se mesclaram mais com o fundo, né? Ele já tem mais a tonalidade ali parecida com o do fundo. E aí eu vou até deixar a borda aqui para ele não terem bordas, né? Border eu vou deixar como none. E o outline, que é aquele efeito que fica circulado, sabe quando você passa o mouse, você já clicou em alguma área, depois ele fica como se fosse um link passado ali. Eu vou deixar esse cara como none também, mas para efeito de navegação, tá? Então, o que a gente está esperando no fim do dia aqui é esse carinha aqui, né? Essas duas setinhas aqui, que vão ser as nossas setas, né, de navegação. E a gente vai arrumar, né, o tamanho delas aqui e tudo mais, para a gente não ter nenhum bloqueio aqui de conteúdo, tá? Mas por enquanto, o que a gente tem de estilização desse cara aqui vai ser isso. E aí, o que que eu vou fazer? Só para a gente conseguir posicionar esses carinhas aqui, eu vou adicionar uma classe aqui específica, vou repetir aqui, tá? Eu vou adicionar uma formatação específica para esse carinha aqui. Eu vou colocar menos 2,5 do nosso viewAge. E esse outro cara aqui, do nosso BTN, vamos jogar ele para direita, tá? Eu vou jogar deixa eu ver aqui dentro do nosso cenário aqui, como é que esse cara ficou. Vou jogar ele também aqui para menos 2,5 aqui da nossa view rate por enquanto, tá? Só para a gente conseguir posicionar esses carinhas aí, tá? Para eles ficarem aqui, né? Com espaçamento entre eles. E agora vamos arrumar aqui as imagens. Vamos pegar aqui as imagens. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nosso PreBTN, né? Mas eu quero a image. E eu vou pegar também, né, o nosso NightsBTN. E eu também vou pegar a imagem dele, tá? E aí, qual que é a ideia aqui?
vamos adicionar algumas coisas ali para tratar a imagem ali levemente. Então, a primeira coisa aí que eu vou fazer é adicionar ali uma dimensão para essa imagem, né? Vamos adicionar ali de 20 pixels, tá? De largura. E de altura, vou adicionar 20 pixels também, porque a gente quer que ele fique redondo. E a gente já viu o Object Fit ali, né? Só que dessa vez a gente vai jogar ele dentro do tamanho do container, tá? Então, ele vai ficar nesse jeito aqui, ó, vai ficar menorzinho, né? Ele vai ficar com essa aparência aqui menor. A gente vai arrumar aos poucos aqui os posicionamentos desses carinhas aqui, mas esses são os ícones de navegação que a gente vê, né, no Netflix e é eles que a gente vai utilizar. Vamos só criar um efeito de navegação aqui mais rebuscado aqui, só para dar um efeito de leve. Aí o que que eu vou fazer? Nos dois botões aqui, eu vou jogar um opacity 0. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o evento hover, né? Então eu vou chamar esses dois carinhas de novo, só que com o evento de hover, que seria o evento de passar o mouse em cima. E quando eu realizar esse evento, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a opacidade deles para 1. Salvei esse carinha aqui. Vamos voltar aqui para o nosso amigo. Então, olha só, você vê que eles, né, eles dão esse efeito aqui, ó. Então eles vão ficar escondidos, né, vão ficar com opacidade 0, mas quando eu chegar até ele, quando o mouse passar sobre ele, ele vai ser exibido, né? E a mesma coisa com o outro que está perdido aqui. Só para a gente conseguir posicionar ele aqui do lado, vamos mudar aqui no na nossa folha de estilo aqui, onde a gente está position relativo, vamos colocar absolute, porque assim ele vai respeitar a direita e a esquerda, né? Então ele vai respeitar a posição absoluta onde eu determinei que ele deveria ficar. E aí agora, né, quando eu volto a entrar aqui, olha só, um deles está aqui e o outro está aqui na outra ponta, né? Eles aparecem aqui quando eu passo o mouse sobre eles. E eu poderia até deixar um efeito, né, se eu quisesse aqui, para a pessoa conseguir visualizar, né, como tem em alguns sites aqui, ele meio apagadinho, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, eles estão aqui, né? Com esse efeito aqui de estar semi-apagadinho aqui, e aí quando eu passo o mouse, eles são ativados. Então, com isso aqui, a gente finaliza essa parte aqui do carrossel. Mas nós vamos trazer essas imagens dinamicamente, tá? E para isso, você vai utilizar, né, uma API, que é a mesma API que eu vou utilizar, que é o themovedb.org, tá? O themovedatabase.org, onde a gente vai puxar algumas informações da nossa API ali para trazer os filmes, tá? Dinamicamente. Então, basta você acessar o themovedb.org e aí, o que que você vai fazer? Você vai se cadastrar, você vai clicar em Junte-se ao TMDB. Então, você vai realizar ali o seu cadastro, né? Uma vez que você realizou o seu cadastro ali, você já pode logar na plataforma, né? Então, eu vou logar aqui no Demove DMDB, né? Então, eu já criei o meu cadastro. E aqui você consegue fazer várias coisas, né? Mas, o que que a gente vai fazer? A gente vai consumir, aqui clicando no sinal de mais, a API, tá? E aqui você vai ter várias instruções aqui de como, né, trabalhar com a API. Mas como a gente vai consumir ali uma parte específica aqui para nossa aula aqui, eu vou te mostrar com calma aqui como é que a gente acessa, né, como é que a gente cria um acesso para a gente nessa API. Beleza, mas vamos do zero. Se você já fez o seu cadastro aqui no TMDB, o que que você vai fazer? Você vai clicar no seu perfil, você vai em configurações, você vai aqui na seção de API, tá? E aí, você vai vir aqui nessa parte de criar. E aí você escolhe que é para um uso de developer, né? Um uso não profissional e pessoal, tá? E ele vai aparecer alguns termos aqui para você ler. Vamos clicar em aceitar. E ele vai pedir aqui algumas informações para você cadastrar ali referente à sua aplicação. Então, o tipo de uso de aplicação que a gente está fazendo aqui é um site, né? Afinal, a gente está simulando aqui um site. O nome da aplicação, vamos colocar aqui Netflix clone. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Na URL, como a gente vai ser o localhost, vou colocar aqui, né? Barra, barra, http dois pontos, barra, barra, localhost 3333, tá? E aí no sobre do aplicativo aqui, eu vou chamar ele simplesmente aqui de Netflix clone
colocar aqui a clone from Netflix, tá? Só isso, e aí vou colocar aqui enviar. Só que, obviamente que para você criar esse carinha aqui, ele vai pedir algumas outras informações aqui, né, aqui embaixo. Não se preocupa, não vai gerar nenhuma cobrança. E eu vou fazer isso aqui com a tela desligada aqui e eu já volto na tela seguinte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte do JavaScript que vai trazer dinamicamente aqui os elementos na tela, né? Então, ao invés de a gente ter uma imagem aqui fechada, a gente vai construir aqui a parte da API. Então, dentro da minha pasta JS, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de API, tá? JS, e vou importar ele aqui, e vou importar ele aqui no final, antes do fechamento do body aqui, vou chamar minha tag script, e aí vou passar aqui JS, API JS. E dentro do nosso API JS, eu vou começar a trazer aqui os elementos dinamicamente. Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui dentro do nosso API JS, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer minha chave, tá? Que vai ser minha chave de comunicação com a minha API, que é esse carinha aqui. Então, eu vou deixar ele salvo aqui numa variável que eu vou chamar de API underline key, tá? Então, vou salvar esse carinha aqui, já que a gente vai precisar dela. E aí, o que eu quero consultar? Eu quero consultar as imagens, e aqui ele até fala, né, que tem uma documentação oficial, né? Então, uma vez que você terminou de preencher aquele cadastro, você vai cair nessa tela que tem a chave, e você vai ter o link aqui também para documentação completa da API. E aí, quando essa documentação completa aqui carregar, você vai estar numa página parecida com essa daqui, ó, tá? E aí, o que eu quero pegar daqui? Eu quero pegar as imagens. Então, essa aqui é a base para eu pegar uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um let image URL, tá? Underline URL. Vou colocar um igual, só que eu vou remover essa última parte aqui, ó, da imagem aqui. Vou deixar até o W500, né? Afinal, a imagem a gente vai pegar depois dinamicamente, tá? A gente vai dizer para ele qual imagem ele deveria pegar. E a outra coisa que a gente quer para desenhar as categorias ali é os gêneros, né, dos filmes. Então eu vou pegar aqui um let genres list http. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da API ali referente aos gêneros, né? Então eu tenho aqui, ó, para trazer os gêneros. E aí, eu tenho aqui a parte do tryout, então basta eu copiar esse carinha aqui, tá? Vamos copiar esse carinha aqui. E aí eu já tenho a base das coisas que eu preciso, né, da URL aqui. Eu tenho a URL para puxar os gêneros, eu tenho a URL para puxar as imagens, tenho a nossa chave. Vamos salvar isso aqui e vamos trabalhar uma outra parte aqui da nossa aplicação, que é para poder consumir isso aqui. Só antes da gente continuar aqui, eu vou trazer aqui também, né, a parte que faz para descobrir os filmes, né, o Discover Movie aqui, que vai trazer para a gente os filmes. E eu vou criar um outro arquivo aqui que vai ser o home.js, tá? E aí no home.js, né, eu vou deixar tanto ele, o API, quanto o home importados aqui, tá? Embaixo, antes da tag body fechar. Então é importante que os dois estejam sendo lidos aqui no HTML, tá? Então aqui eu vou ter a minha chave da API, a URL que traz as imagens. Aqui a gente vai ter a parte que traz os gêneros e a parte que faz a descoberta dos filmes. Então, vamos começar a consumir essas APIs de fato agora. Então, o que eu vou fazer agora? Como a gente vai trazer isso aqui de maneira dinâmica, eu vou comentar toda essa parte aqui do Movie List, né? Então, eu vou selecionar ele todo aqui e dar um Ctrl KC. Salvei ele aqui, né? Ele vai ficar todo comentado. E aí, vamos trabalhar na parte aqui onde a gente vai trazer as informações aqui dinamicamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um fetch, né? Para a gente chamar a nossa API. E vai ser qual? Vai ser a nossa API de gêneros lá, né? A gente vai chamar o link de gêneros e a gente vai passar para ele aqui, a gente vai juntar ela com uns parâmetros de busca, né? Usando aqui o método URL search params, tá? Então, ele vai concatenar ali a URL de gêneros, né? Que é o que está lá aqui na nossa API. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui para ele a API key, underline
key, tá? E a gente vai passar a própria API key, que é a propriedade aqui, é a variável que a gente armazenou a chave aqui da chamada. Maravilha. Com isso, o que eu vou fazer? Eu posso dar um then aqui, vou chamar aqui o meu response, e aí vou transformar esse response em um ponto JSON, tá? Então, transformei esse cara aqui, e aí eu poderia dar um outro then aqui, para a gente visualizar essa data, tá? Que seria o conteúdo, né? Eu poderia até colocar um console.log aqui, só para a gente conseguir visualizar esse conteúdo que está vindo. E aí, se eu apertar com o botão direito inspecionar, e vier aqui na abinha console, tá? Então, sempre que eu chamo, olha só, ele já traz para mim um array com todos os gêneros aqui, ó. Então, isso aqui já é uma resposta lá da nossa API, significa que está tudo certo, ele está conseguindo se comunicar com a API. Só que não é bem isso que a gente quer fazer, né? A gente quer desenhar isso na tela. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dar um console.log, eu vou declarar uma função aqui dentro também, né? Onde eu vou pegar do data, eu vou pegar a propriedade genres, né? Que são os gêneros, e para cada um deles, né? Eu vou fazer um for each, tem essa parte do array aqui, né? Então, genres for each, para cada um desses itens, item, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma função chamada fetch moves list by germs. E aí eu vou passar aqui o item ID, né? Vou passar o que eu estou fazendo? Eu vou chamar uma função que ainda não existe, né? Para pegar todos os filmes daquele gênero ali. E aí eu vou passar sempre aqui para essa função aqui o ID e o nome aqui do nosso carinha, tá? E aí eu vou implementar essa outra função agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, vou criar uma constante que vai armazenar esse cara aqui e ele vai receber o quê? Ele vai receber sempre um ID e um gênero, tá? Então, vamos deixar os gêneros aqui. E aí, o que nós vamos implementar aqui dentro? A gente vai fazer um fetch, novamente, para a gente fazer uma chamada API, só que dessa vez a gente vai pegar o moveGenres HTTP e concatenar com o parâmetro de busca aqui, o URL search params, tá? Maravilha, então vamos concatenar junto com esse cara aqui. E aí a gente precisa passar o quê? A nossa API key, né? Que a gente vai utilizar o valor que está lá na variável API key. E aí, aqui no withGenres, que é aqui da nossa API, né? Vou passar aqui o withGenres, eu vou passar quem? Vou passar o ID que eu estou recebendo aqui. E nas páginas que eu tenho que trazer, no page, o que eu vou fazer? Eu vou trazer páginas aleatórias, tá? Então eu vou dar um math floor para arredondar e vou colocar um math random aqui, sempre para ele pegar um número aqui, múltiplo de 3, e só para ele não dar zero aqui, eu vou sempre somar mais um, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vamos dar um then, vamos pegar o response disso aqui e vamos pegar o response.json. E daqui a gente pode pegar até aqui, né, e fazer a mesma coisa, né? Vamos ver o resultado que ele está trazendo o data e vamos jogar o data na tela aqui. Então, salvei esse carinha. Vamos ver o que aparece aqui então agora. Olha só, ele deu um erro aqui nos parâmetros que estão sendo utilizados aqui. E se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui a linha, né? Vai mostrar aonde está dando esse erro aqui, e é nessa parte aqui. Vamos editar essa parte aqui e detectar o erro que a gente tem aqui. O problema que deu aqui é que faltou a palavrinha new, né? Eu anunciar o nosso URL search params, então joguei a palavrinha new aqui, vamos dar um enter aqui, olha só, ele já está trazendo aqui todo o conteúdo, né? Então, ele traz aqui, olha só, uma série aqui de filmes aqui e a imagem, né, dele. E a gente vai utilizar justamente essa concatenação da imagem com aquela API de imagens que a gente tem aqui. E o que eu vou fazer agora? Para cada um desses caras aqui, eu vou até colocar um tratamento de erro, né, caso aconteça algum erro aqui. Vou exibir ele no console.log, tá? Mas aqui dentro do data, e nós vamos construir as nossas categorias. Então eu vou abrir chaves aqui, tá? E eu vou chamar uma outra função que a gente vai criar, que vai ser o make category, tá? Elements.
E aí aqui, entre crase, né, afinal a gente já aprendeu isso aí, eu vou passar aqui o gênero que eu estou recebendo, né, gêneros, underline movies, vou sempre deixar aqui underline movies, e vou passar aqui o data results, tá, que é para passar os resultados. E o que eu vou fazer nesse cara aqui? Esse make category aqui, que a gente vai declarar, eu vou criar a categoria de fato. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar um document query selector e vou pegar o nosso main lá do HTML. Lembra desse carinha aqui, ó? O main, o que eu vou fazer? Eu vou injetar coisa dentro dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar esse cara aqui numa variável, né? Eu vou chamar esse cara aqui de main. Pode ser uma constante, afinal ele não vai mudar, né? Eu poderia até deixar ele dentro de uma constante. E eu vou declarar aqui o nosso make category element, que ele vai receber sempre a categoria, tá? E a data, e o conteúdo, né? O conteúdo que ele vai trazer, né? Os resultados, que é o JSON que eu estou trazendo aqui. E aí, o que eu vou fazer para editar o corpo daquele HTML? Eu coloco o main, que é o nosso carinha que a gente está capturando aqui. Eu vou até deixar isso aqui lá no topo. Maravilha. E aí, o que eu vou fazer com o nosso main? Eu vou colocar um inner HTML dentro dele aqui, onde eu coloco mais igual, para ele sempre concatenar, tá? Entre crase e... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o nosso move list. Então, eu vou copiar esse trecho aqui do nosso HTML e vou colar ele aqui. Com a exceção que o move container eu vou deixar ele vazio por enquanto, tá? A gente vai criar o card ali de maneira separada. Então, a gente vai criar essas seções dinamicamente. E aqui no Move Container, só para a gente localizar ele depois, eu vou passar um ID para ele dinamicamente aqui, tá? Onde eu vou passar aqui entre cifrão o category, tá? E deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ao invés de populares no Netflix, tá? Eu vou passar aqui o meu category também, tá? Fechou. Ele aqui. Então aqui eu já tenho esse cara aqui montado, né? Então a minha ideia aqui é justamente trazer para montar a carinha aqui. Mas maravilha, vamos construir, né, isso aqui. Porque se olhar agora os meus elementos, né, você vai ver que eu tenho vários aqui, ó, move lists, né, e não está acontecendo nada no meu move list aqui dentro. Tanto que eu vou até remover essa parte aqui que ele entende como comentário, ó. Tá vendo que tem uma setinha de comentário? Então, salvei isso aqui. Vou voltar lá para nossa tela lá. Eu só dei um enter, olha só, já apareceu os títulos aqui, ó. A aventura, animação. Vamos tirar só esse traço que ele vem por padrão aqui. Vamos pegar o Movie Category, onde ele aparece aqui, e vamos dar um replace, substituindo o underline, né, por espaço. Então, fazendo isso aqui e salvando, a gente já vai ter aqui as nossas sessões criadas. Elas ainda não têm filme nenhum aqui dentro delas, né? Mas a gente vai criar aqui essa parte que traz os filmes. Vamos criar agora, então, no final do nosso Make Category Element aqui, a parte que cria os cards, né? Então, eu vou vir aqui no final dele aqui e sempre que ele criar esse carinha, eu vou pedir já para ele criar a parte dos cards, né? E eu sempre vou passar para ele ali a categoria, né? Que eu estou trazendo aqui em questão e o resultado do JSON, né? Lembra que ele está recebendo aqui, eu só estou repassando para outra função. E aí, o que eu vou fazer nessa outra função aqui? Eu vou criar uma constante, eu vou chamar de make cards, né? Para guardar essa função aqui, e sempre vai receber quem? O ID e o conteúdo ali, né? Que é o conteúdo do JSON. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um const move container, para a gente capturar o container, e eu vou dar um document query selector. E lembra que eu estou passando o ID aqui desse cara ó, na categoria? Então eu posso recuperar ele aqui dinamicamente. E como eu estou passando esse cara aqui no nosso parâmetro aqui, eu posso vir aqui e chamar, né, capturar esse cara dinamicamente. Afinal, se eu for olhar agora lá na minha página,
Olha só, botão direito, inspecionar. Cada um deles aqui, ó, vai ter um ID, né? Cada um deles aqui vai ter um ID, ó, aqui, ó, Movie Container, Action Movies. Então, maravilha, eu já consigo trabalhar e selecionar esse elemento. Só que a gente vai precisar fazer alguns tratamentos ali na hora de capturar a imagem. Vamos lá, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar, né, o resultado do JSON aqui que vai me trazer os filmes, que é o data, e vou fazer um for each, tá? Onde eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada item, né? Vamos pegar aqui também o iterador dele. E aí, o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou trabalhar com esses elementos da seguinte maneira. Primeira coisa que eu vou fazer um if, porque algumas imagens, elas não têm a imagem mesmo de background, elas têm um pôster. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se o item daquele carinha ali, ele tem esse carinha aqui, essa propriedade backdrop, que é a propriedade que vem no JSON lá, com underline path. Se ela for igual a null, o que que eu faço aqui? Eu vou pegar o nosso item backdrop path, tá? E vou alimentar ele com a imagem do pôster que está no item poster underline path. Tá? Então, se não tiver, busca daqui. E se não tiver mesmo assim, né, eu vou fazer um outro if aqui, onde eu vou falar para ele, tá? Se mesmo assim você não tiver, ele ainda for nulo, né, fazer um if, nosso backdrop, nosso item ponto backdrop path ainda for nulo, aí eu não faço nada, né? Só dou um return aqui. Tá? Estou só verificando esses caras que não tem uma imagem, eu vou jogar aqui o pôster mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou trabalhar a parte ali do Move Container, né? Que é onde cria a caixinha do filme mesmo, né? Então, eu vou dar um Move Container, que é o que a gente já capturou aqui, né? Aquele container específico. Vou chamar o inner HTML dele, vamos concatenar aqui, crase. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui de dentro, ó, que vai desenhando filme a filme, e vou jogar ele aqui dentro. Então, deixa eu só indentar ele aqui para a gente visualizar ele melhor. Maravilha. Só que aqui a imagem não vai ser mais essa, né? E aqui, o que que a gente vai fazer? Lembrando que aqui sempre precisa ser crase, tá? Não aspas simples. Para a gente conseguir fazer isso aqui, ó, jogar o cifrão e poder jogar ali o image underline URL, que é aquele carinha que vai chamar as imagens, né, pra gente, junto com quem? Vamos passar aqui entre esse cifrão aqui, o item.backdrop path, tá? E no título, obviamente, aqui, a gente vai utilizar aqui uma parte do JSON lá que vem, que é o item.title. Então, fiz isso aqui, salvei, vou voltar aqui para minha tela, a gente vai começar a entender aqui como é que esses carinhas aqui estão sendo estruturados. Então, deixa eu apertar o botão direito do mouse aqui, pressionar. Olha só, eu já tenho aqui, vamos pegar um movie list aqui, vamos pegar aqui esse carinha, né? Vamos ver ele aqui, ele vai ter aqui o Action Movie, ele tem aqui um container, né? Ele ainda está vazio. Vamos entender o porquê que esse container está vazio ainda, por que que os filmes não foram adicionados dentro desse carinha. Analisei o código aqui, eu coloquei errado, né? Query selector aqui é o get element by ID, né? Afinal, eu quero pegar esse cara aqui pelo ID. Então, quando eu faço isso aqui e salvo isso aqui, vamos voltar lá para nossa tela, tá? Olha só, ele já trouxe alguma coisa aqui para a gente na tela. Ele está meio bagunçado, mas o que que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar lá no nossa folha de estilo. Então, eu quero que os itens que estejam dentro do Movie List fiquem em linha, né? Então, eu vou lá no meu style, vamos procurar lá a parte do Movie List, e eu vou jogar aqui um Display Flex, simplesmente aqui para a gente trabalhar uns elementos aqui dentro, tá? Então, a gente já pode ver aqui que ele já vai começar a trazer esses elementos aqui. Só que eu não vou jogar ele, deixa eu analisar ele aqui, ao invés de jogar ele dentro do Movie List, na verdade eu tenho que jogar ele dentro do Movie Container, né? Que é o container pai dele. Então, deixa eu tirar ele daqui. Vamos jogar ele aqui no Movie Container Display Flex.
Enter aqui. Agora sim, agora eu já tenho os filmes aparecendo aqui junto com seus cards, né? Junto com as suas imagens. A gente já tem as categorias aqui existentes. E eu posso até remover essa linha vermelha aqui, que é a linha que a gente estava usando de marcador. Tá? Afinal, a gente não vai mais precisar dela aqui, só para a gente deixar o layout mais clean. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou tirar esse border aqui, vou salvar. Então, olha só, eu já tenho ele aqui trazendo para mim aqui os filmes aqui e os títulos dos seus respectivos filmes, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai demilitar aqui a área para a gente fazer o scroll, né? Fazer esses botõezinhos aqui funcionarem, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, ó, se você reparar, todos os filmes ele está jogando eternamente para a direita, né? E vai tentar renderizar todos os elementos. E eu não quero, eu quero que ele corte, né? Tudo que sobrepor ali a tela. E para isso, eu vou desmarcar lá no nosso CSS essas duas propriedades aqui, tá? Do nosso Move Container. Então, eu vou dar um Ctrl KU aqui, só para ele descomentar. E olha só, ele já vai parar de jogar aquele cara ali e vai deixar esse cara assim, ó. Só que, o que que eu quero fazer? Eu quero navegar por essas setinhas aqui. Como é que eu faço para navegar por essas setinhas aqui? Vamos adicionar isso aí. Então, o que que a gente vai fazer? Lá no nosso projeto, vamos criar um arquivo de JavaScript aqui chamado scroll, tá? .json. E o que que a gente vai fazer dentro desse scroll aqui? A gente vai criar uma função chamada setup scrolling, tá? E aí, o que que a gente vai armazenar aqui nessa função? Primeira coisa, a gente vai dar um constante container para a gente capturar o quê? Eu quero pegar um vetor e aí vou pedir para ele espalhar dentro desse vetor, que é o operador de spread, tá? O document query selector all. O que eu quero? Eu quero que ele pegue todos os meus, né? Vou colocar aqui move container. Então, todo mundo que tiver esse move container aqui é para ele pegar. E outra coisa que eu quero que ele pegue também aqui, todo mundo, é pegar todos os botões que ele tem aqui, né? Por exemplo, os nets button, né? Onde aqui a propriedade, a classe dele aqui é nets button, né? Então, eu vou pegar todos eles também. E vamos pegar todos os nossos prev buttons, né? Então, aqui no nosso prev buttons aqui, que é esse carinha aqui, né? Esse previous. Vou pegar ele aqui. Ou seja, o que que eu estou fazendo? Eu estou capturando todos eles aqui na memória. E aí, o que que eu vou fazer? Para cada um desses containers, tá? Eu vou fazer um for each. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o item e vou pegar o i dele, né? Vou pegar o index dele. E aí, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu preciso pegar o tamanho desse container, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um let container dimensions. E aí, o que que eu vou fazer? Desse item específico que eu estou lupando aqui, né? Eu vou pegar aqui qual que é o tamanho dele, vou dar aqui um get bounding client rect. Assim eu sei a largura dele ali no nosso cliente. Eu estou recuperando a visão dele no cliente. Aí eu posso acessar as propriedades, né? Que pode variar de navegador para navegador, por isso que eu estou pegando dinamicamente. E eu já vou até deixar aqui num outro aqui um container widget. Tá? Afinal, esse cara aqui retorna várias informações para a gente ali sobre a tela. E aqui eu vou dar um container dimensions, que é esse carinha anterior, mas eu vou pegar só o ponto widget dele. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus nets button aqui, né? Eu vou pegar aqui o nets btn, só que eu vou pegar na posição i, tá? Ou seja, eu estou pegando um a um, estou pegando daquela posição ali e vou dar um evento de add event listener, tá? Onde eu vou jogar aqui um clique, tá? Então, faltou o K aqui. E nesse clique aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui e esse item ele vai ter um efeito de scroll. Se você reparar, ele tem o scroll to left, né? E eu vou concatenar mais igual, né? E ele vai para onde? Eu quero concatenar esse cara aqui mais um pedaço aqui do nosso
container widget. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a matemática inversa aqui no nosso previous button, tá? A diferença é que eu não tenho o scroll to right, né? Se você ver aqui, ele não tem um scroll to right, né? Ele nem aparece aqui nos meus scrolls. Então, o que eu faço? Eu deixo scroll to left, mas deixo esse cara aqui como negativo. E onde que eu tenho que chamar, né, esse setup? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar o nosso setup aqui, tá? No home. Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei um if aqui nessa função make cards, tá? No final dela, no final que eu crio esse carinha, eu deixei um if aqui, tá? Enquanto esse cara aqui for a última posição, eu vou esperar um tempo aqui para ele terminar de renderizar isso aqui e vou chamar a função setup scrolling, tá? E aí, quando eu faço isso aqui e salvo, vamos visualizar ele aqui, vamos ver, opa, faltou uma parte aqui, né, Felipe? Faltou o quê? A gente importar esse JavaScript aqui no nosso HTML, que é o scroll. Salvei esse cara, vamos atualizar. Olha só, já funciona aqui, né, as nossas categorias. Vamos fazer só alguns pequenos ajustes aqui, mas a gente já está para finalizar o nosso projetinho. Só que aí qual que é o ponto, né? Ficou sumido o nome aqui, né? Ficou escondido o nome e ficou essa barra aqui embaixo, esse scroll. Já sabe como desativar isso e vamos melhorar aqui o tamanho da caixa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir lá no nosso Style, CSS, e eu vou pegar, assim como eu fiz esse WebKit aqui, eu vou pegar o Move Container, tá? Vamos jogar ele aqui e eu vou trazer aqui dois pontos, traço, WebKit, tá? Traço, scroll bar. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar um display none. Fiz isso aqui, salvei, vamos atualizar lá. Olha só, já assumir aquela barrinha. Só para ele aparecer aqui o nomezinho do filme aqui, o que a gente vai fazer? No tamanho aqui do container, em vez de 200 pixels, eu vou colocar 250. Fiz isso e salvei. E olha só, ele já está aqui renderizando e mostrando os nomes bonitinho, né? E funcionando o scroll mesmo assim. Então a gente já tem aqui a nossa galeria 100% funcional, né? E o melhor de tudo é que, como a gente foi se baseando ali em percentuais ali, ele ficou também aqui, se você reparar, ele ficou aqui justamente responsivo, né? Porque a gente foi utilizando o percentual, né? Boa parte do tempo ali. Então, a gente tem um layout aqui que você consegue visualizar em diferentes telas e tá pronto aqui o seu projetinho do Netflix. Se você quiser, você pode incrementar ainda mais coisas. Tem muitas outras coisas que você poderia ir além, como criar tela de login, como criar uma tela de detalhes, ou até mesmo implementar, né? Quando clicar aqui abrir um trailer, né, do YouTube ou algo do tipo. Então, eu vou deixar essa parte por sua conta, porque se você quiser ir além e implementar não só coisas como essa aqui, ou até mesmo outras telas nesse próximo projeto, eu tenho um super convite para fazer para você. Fala a verdade, muito legal criar um projeto desse aqui, né? Espero que você tenha curtido e não sai do vídeo porque eu tenho um convite especial para te fazer caso você queira continuar evoluindo e criando outros projetos como esse daqui. Isso porque eu tenho um convite especial para você participar do Deal Pro, uma área da nossa comunidade onde você tem acesso a projetos exclusivos. Então você vai aprender a fazer outros clones de projetos front-end, você vai ter acesso a vários conteúdos ali de back-end, de mobile, de QA, de Python, então, entre N tecnologias. Então, assim como a Netflix tem o seu catálogo, imagina você assinar um catálogo ali, um serviço de streaming, que é justamente com o objetivo de te ensinar a programar de maneira prática, né, que você consiga evoluir, aprender técnicas com foco em mercado, sem aquele tipo de estudo blá blá blá, né, e ainda por cima enriquecer seu portfólio. Bom, a área do Deal Pro é justamente isso, onde você vai ter acesso a 175 projetos aqui e contando a todo momento esse catálogo, assim como a Netflix adiciona mais filmes, esse catálogo vai crescendo, tá? Então você vai conseguir fazer vários projetos. E se você sente que não tem aquela base, sabe aquele ponto que você não tem para justamente continuar evoluindo na sua jornada, ou você sente muita dificuldade em entender alguns termos, bom, eu tenho formações aqui dentro também para você, do Zero to Hero, para você aprender de todos os conceitos bases, para você aprender de uma maneira linear,
tá? E com conteúdo super atualizado. E ao todo aqui a gente já tem 27 formações, então a gente tem conteúdo de Java, temos conteúdo de .NET, PHP. Se você tem que aprender Linux ali, a gente tem conteúdo de Linux também, React, Angular, tá? GCP ali para você trabalhar ali com nuvem. E se você gosta de fazer jogos, por exemplo, a gente tem um conteúdo novo saindo aqui, que é o Unity Game Developer. E você tem várias outras habilidades, como cibersegurança, caso você queira entender melhor como funciona ali, aquela questão mais hacker da coisa. Conteúdo também ali de UX Designer, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Docker, que é uma coisa que pedem muito no mercado. E tudo isso aqui são conteúdos do zero. Se você sentiu dificuldade, por exemplo, de CSS, não tem problema, a gente tem uma formação completa de CSS aqui, esperando também, justamente para você continuar evoluindo a sua jornada. Então, eu vou clicar aqui na nossa formação aqui de CSS, só para te mostrar. Então, são 43 horas para você partir do zero do CSS, tudo explicado, tintim por tintim, e assim como o catálogo da Netflix, sempre atualizado quando alguma novidade sai, tá? E eu sei que você deve estar pensando que isso aqui tem um valor imenso, afinal você vai estar construindo projetos e também vai ter formações para que você consiga consultar como você realiza alguma determinada coisa. Só que como você ficou até aqui agora comigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar nessa página aqui um cupom de 50% de desconto para você, que você vai poder acessar esse link que está aqui na página, ou até mesmo, se você preferir, você pode usar aí o QR Code que eu vou deixar aí embaixo também, tá? E o preço, geralmente, para você ter acesso a essa plataforma, e além de ter vários outros projetos no qual você vai construir, formações que vão te ensinar, que vão te levar do extremo zero ao conhecimento de mercado dessas tecnologias, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui um cupom para que você consiga passar esse carinha aqui justamente para continuar evoluindo a sua jornada por R$ 39,90, tá? Isso é um plano anual, ou seja, ele é como se fosse literalmente a Netflix, é um serviço ali de assinatura. Então, você vai ter um streaming focado na sua evolução pessoal, tá? Então, por R$ 39,90 por mês, tá? E é mais barato até que a própria Netflix, você vai ter acesso a uma gama de conteúdos especializados. E o melhor ainda é que todo esse conteúdo aqui, ele é frequentemente atualizado. Então, pode ser que no momento que você esteja assistindo isso aqui e o momento que você decida assinar isso aqui, já vai ter muito mais conteúdos, muito mais projetos, muito mais formações. E eu te garanto que se você está pensando em experimentar alguma tecnologia diferente, vai ter um conteúdo aqui dentro. Então, vamos junto comigo. A gente tem uma comunidade lá exclusiva também para que você consiga tirar dúvidas, entender melhor como funciona algumas coisas. E eu vou te esperar aqui do lado de dentro, tá? Então, pelo plano de R$ 39,90 por mês, eu vou deixar o link aqui. E lembrando, esse valor só é válido se você acessar por esse link enquanto essa página estiver no ar. Depois disso, você vai pagar o valor normal, tá? Mas vamos junto comigo, porque eu tenho certeza que tem muitos projetos aqui dentro que você vai gostar. Como, por exemplo, aqui criar um projeto que é um projeto do multiverso do Spider-Man. E todos esses conteúdos aqui sempre vão ter materiais de apoio para você continuar evoluindo na sua jornada. Conteúdos em HD, tá? Com projetos riquíssimos, né? Então esse projeto aqui do clone do Spider-Man, por exemplo, envolve vídeo, envolve posicionamento de imagens. É uma página promocional ali do filme que mostra todos os Homem-Aranhas. E eu tenho certeza que você vai gostar muito disso. Legal? Me marca lá no LinkedIn e vamos junto, vem pro lado pró da força, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e ainda por cima vai continuar evoluindo muito na sua jornada como deve.